Olá pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, eu sou médico cardiologista, mais de 20 anos aí de estrada. E o objetivo, como eu digo, do podcast é trazer informações relevantes da saúde nesse mundo aí, né, de informações excessivas. E a nossa preocupação, minha formação é clínica médica, eu sou cardiologista, faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia, é sempre trazer pessoas éticas, né, profissionais que estão aí no mercado por muitos anos, têm experiência de vida, têm experiência prática e pessoas que agem de fato de forma ética, tratando bem as pessoas, que isso é o que importa. E hoje eu tenho aqui o prazer de novamente estar aqui, porque foi a doutora Clarice que abriu aqui o podcast, foi a nossa primeira entrevistada. Então a gente já está fazendo aí mais de um ano com esse objetivo de levar informação às pessoas, e as pessoas acabam nos dizendo que por essa outra informação que a gente tem dito aqui tem mudado inclusive a vida delas para melhor. E doutora Clarice, claro, e obrigado aí novamente por ter vindo. E faça aí uma breve. Assim, antes de Clarice apresentar, eu queria dizer que o podcast de hoje é para você que vê o mundo rodar, né? Você tá aí do nada, levanta e começa a rodar o mundo e desequilibra. Zumbido, você acha que tá alguém buzinando no seu ouvido. Então, esse podcast é para você que tá vendo o mundo rodar e tendo algumas alterações auditivas. Doutora Clarice, obrigado e se apresente para a nossa turma. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, né? Contribuir com, eu digo brincando assim, a diminuição da ignorância de todos, né? Inclusive a minha, porque a gente aprende com as perguntas. Eu sou Clarice Saba, sou médica otorrinolaringologista, faço parte do CREMEB também, e sou preceptora da residência médica do Hospital Santa Isabel, em otorrinolaringologia, e sou diretora técnica da CEOB, Centro de Otorrinolaringologia da Bahia. Então, Clara, a gente sempre é importante conversar sobre esse assunto. Tem algo que a gente comenta que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: o que parece óbvio pra gente, para as pessoas nem sempre é, e a gente precisa valorizar isso. A gente é médico, mas, por exemplo, a gente é leigo em vários assuntos, inclusive em alguns até assuntos médicos. Por exemplo, eu sou cardiologista, você é otorrino. Então, eu não tenho a propriedade de falar muitas coisas de otorrino que você tem por agir, estudar, ser professor, enfim, ter um currículo amplo nessa área. E zumbido, né, que é uma área sua de atuação, é um sintoma recorrente em consultório e que gera muito medo, gera muita angústia, né? O zumbido, aquele som, né, que você vai explicar aí um pouco para as pessoas. E muitas vezes chega no nosso consultório de cardiologista, de clínico, essa queixa de zumbido que as pessoas acham, doutor, eu estou ouvindo um som estranho no ouvido, eu acho que pode ser do coração, ou estou tendo um AVC. E o que é isso, claro? E o que é essa questão de zumbido? Como é que a pessoa percebe que está tendo zumbido, sinais iniciais, se é perigoso, se não é? Eu sei que uma coisa, isso aí eu tenho certeza, que tira um pouco a qualidade de vida das pessoas, não é isso? Isso. Então, o zumbido é aquele barulhinho que a gente ouve em uma ou nas duas orelhas ou até na cabeça. E é um zumbido, é um som que não tem fonte externa de som, ou seja, ele está sendo gerado em você. Então gera assim muita insegurança. As pessoas, quando começam a ter zumbido com frequência, se assustam, né? Normalmente se assustam por não saber o que isso significa. E o curioso é que todo mundo tem muito medo de ficar surdo. Então, antes de mais nada, eu vou esclarecer o seguinte: o zumbido, ele não causa perda auditiva, mas a perda auditiva é que pode causar o zumbido. O zumbido tem várias causas, né? Como a gente vai discorrer aqui, e o meu papel é identificar as causas desse zumbido. Então, o paciente pode ter uma causa ou mais de uma causa. Então, a gente tem que investigar para descobrir essa causa, porque eu digo sempre o quê? O tratamento é personalizado. E quais são os sintomas assim que os pacientes mais chegam lá para você em relação a essa questão do zumbido? Como é que ele se apresenta, né? Assim, de uma forma bem fácil
das pessoas entenderem que o objetivo, inclusive, do nosso podcast aqui é para o público geral mesmo, para que Isso, sofre dessa situação. pronto. Então esse sintoma, como é que ele se apresenta nas pessoas? De formas diferentes. Inclusive, às vezes, tem um paciente, uma pessoa, que pode ter zumbidos diferentes em orelhas diferentes. Mas o que é o zumbido? Como é que você ouve o zumbido? Você pode ouvir de várias formas, tipo uma chaleira, um apito, uma pulsação. Então, existem várias formas de zumbido. Agora, antes de mais nada, eu queria informar as pessoas que um zumbido eventual todo mundo pode ter, né? Faz parte da atividade da cóclea, que é o computadorzinho da orelha, do ouvido, né? Então, o zumbido eventual não assusta, gente. Quando ele ficar presente, frequente, aí é um sinal de alerta, a gente tem que ver, para inclusive tratar logo para não evoluir, a depender dessa causa, claro. Isso é interessante que você diz, eu mesmo tenho esses zumbidos eventuais, tá assim, de repente aí tá tim, aquele vem um som, ou tem uma coisa interessante também, que às vezes eu noto comigo mesmo, a gente é ser humano, como a gente fala, tem paciente que fala assim: você adoece", a gente adoece também, a gente é ser humano. E a exposição prolongada a eu me lembro de uma situação que quando eu era criança, por exemplo, que eu ia para um sítio de um tio meu no interior, nas férias, e tinha muito animais, assim, galinha, pato, etc, cocá, e era diferente do que eu convivia no dia a dia, e Uhum. quando eu chegava à noite, aquele som se repetia como se fosse o zumbido. Tem isso também, essa questão de sons de repetição, você ser exposto a situações que não são corriqueiras do dia a dia, tipo, por exemplo, carnaval. Tem, na verdade, existe o trauma acústico também, né? E o choque acústico. E o zumbido que se apresenta após exposição a barulhos altos, né? A ruído, como eu falo. E esse sintoma que você fala aí faz parte da memória auditiva. A gente não sabe exatamente como é que isso funciona, mas tem. Então, e o curioso é que existe também o zumbido musical e o zumbido vocal, que é um pouco diferente de que você está falando aí, mas é quando você ouve vozes ou ouve música, tá? Então, mas é bem diferente do ouvir voz quando é patológico, quando é uma patologia, quando é uma alteração psiquiátrica, por exemplo. Dá para diferenciar. Quando eu não consigo diferenciar, eu apelo para os psiquiatras da equipe, né? Mas existe sim essa memória auditiva aí que se repete até determinado tempo, depois ela cede também. É interessante. Eu, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento dessa ouvir vozes repetitiva, né, como um sintoma. E a gente sabe que às vezes tem, alguns até brincam, a voz da consciência, né? A nossa consciência está o tempo todo falando com a gente. Mas como é que é essa voz de repetição que acontece? Ou seja, talvez você, em uma conversa, que aquilo te marcou, ou vendo alguma cena, aquilo repete no seu ouvido. Como é que funciona? E como distinguir por exemplo, para as pessoas que de repente, e é uma queixa às vezes que muitas vezes vem no consultório: "Eu estou ouvindo vozes". Quando é que a gente começa a dividir que pode ser um problema psiquiátrico ou só é um problema Auditivo. auditivo? Pois é, na verdade, assim, é um pouco diferente a abordagem, a queixa do paciente e a consciência que o paciente tem de estar ouvindo voz, né? A música assusta menos quando ele ouve música que está lá registrado, e a voz assusta mais porque normalmente é conectada a problemas psiquiátricos, né? Mas assim, o paciente que tem o zumbido vocal, ele lhe aborda com consciência, ou seja, doutora, eu estou ouvindo uma voz aqui. Normalmente são vozes. A gente também não tem uma explicação ainda da fisiopatologia disso. Mas normalmente isso é mais frequente em mulheres com mais idade e que têm perda auditiva. Então, de novo, a gente acredita na invocação dessa memória auditiva, né? Então, as pessoas ouvem vozes, normalmente vozes que significam ou significaram alguma coisa na sua vida, na sua existência, né? Tá lá registrado, então você ouve. Não são vozes de comando, são vozes que dizem diversas coisas ou falam seu nome, né? E o paciente tem consciência disso, ele não está dando comando, então, e não tem aquela coisa da mania persecutória, né? Que muitas vezes é atribuído à esquizofrenia ou outras coisas, né? Com patologias psiquiátricas. E a persecutória é? É aquela mania de perseguição, né? A pessoa se sente perseguida, alguém está falando que isso é bem psiquiátrico, né? Bem patológico.
E às vezes a pessoa é borderline, que eu, como otorrinolaringologista, como você disse, a gente não detém o conhecimento, eu digo brincando, cada macaco no seu galho. Então aí eu peço ajuda aos psiquiatras do time, e aí a gente vai trabalhar junto, né? Mas a queixa é essa, é diferente. Nessa abordagem é diferente. E a queixa do paciente, ele tem plena consciência de que ele está ouvindo. Tem gente que diz até assim, ó, eu nem falei com minha família para não pensar que eu tô ficando maluco. Então, assim, é diferente a abordagem, mas mesmo assim dá para ter dúvida, sim. A gente vai lembrando de fatos pessoalmente até para tirar dúvida, né? Que acaba sendo um divã. Porque às vezes acontece. Por exemplo, ouvir me chamar, né? Meu apelido Léo, Leandro, sou Leandro, e Léo. Então, por exemplo, acordei de noite com a sensação de que alguém me chamou de perto, ou tá num ambiente. Isso é esporádico. Então, isso pode acontecer com a memória auditiva, né? Isso, como você fala, repetição, deu som, chamou, etc. Isso, Não é necessariamente algo sobrenatural. sobrenatural, né? Pode até ser sobrenatural, mas não necessariamente, né? E pode ser alguma situação que você esteja passando, tá ansioso com alguma coisa, tá preocupado com alguma coisa, então você se sobressalta, isso é alguma coisa que pode acontecer, e a orelha faz parte disso, né? É claro, a gente está vivendo aí numa sociedade que a gente diz que nós estamos envelhecendo, né? Com o advento de toda a tecnologia, em especial a tecnologia médica, apesar de demonizarem muito as questões de médicas, etc e tal, mas a gente sabe que, assim, houve um investimento da indústria farmacêutica, de procedimentos médicos, tecnológicos, e as pessoas, por isso, estão vivendo mais. Eu puxando um pouco para o meu lado na cardiologia, antes a gente internava muitos pacientes, os pacientes precisavam fazer muitos procedimentos, e hoje com os medicamentos do dia a dia no nosso consultório, a gente está fazendo com que as pessoas vivam mais, né, que se interne menos. Esse envelhecimento da população, que hoje aí está claro, é o que a gente vai ter um boom. Os especialistas dizem que temos um boom de pessoas octogenárias, né, acima de 80 anos e até quiçá de 90. Esse envelhecimento também está relacionado com o aumento de zumbido? O envelhecer gera zumbido? Tem alguma relação? Mais ou menos. Tem sim, eu não posso dizer que não tem, mas não é relação direta sempre. Porque o organismo envelhecendo, né? E eu acho que o envelhecimento, ele se deve às medicações, mas também aos exames, à profilaxia, né? A prevenção, a trabalhar a saúde ao invés de somente a doença, né? Então, tudo isso combina, né? Culmina com a longevidade, com a pessoa vivendo um pouquinho mais, né? E claro que a orelha também envelhece, mas não necessariamente você é obrigado, você vai apresentar o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda auditiva da idade, né? Então não é mandatório, não é obrigatório, não é todo mundo vai ter que ter perda auditiva porque está envelhecendo. Mas uma grande maioria pelo próprio envelhecimento das célulazinhas da orelha, da cóclea e tudo mais, né? A eletricidade também da cóclea vai mudando. Cóclea, que é o computadorzinho do ouvido, né? Vai mudando o funcionamento, né? E a qualidade de vida, o que você faz com a sua saúde, né? O que você come, como você se comporta, exercício, tudo aquilo que serve para o coração também serve para o nariz, para a orelha, para o labirinto, para tudo isso, né? Eh, e a pessoa que está sofrendo de zumbido, né? Qual seria mais ou menos a jornada que ela deve fazer? Então, está com zumbido, identificou esses sintomas, ela vai te procura o serviço de otorrino. E tem tratamento, tem medicamento. Eu já vi algumas vezes falar a possibilidade de usar aparelho auditivo. Como é essa jornada do paciente com o zumbido? Abordagem, então. É, quando você apresenta zumbido, existe aquele zumbido que você vai para uma balada, você vai para uma festa, você se expõe muito a som, você sai daquele ambiente, você até vai dormir, porque normalmente é à noite, né? Com o zumbido. No dia seguinte, você normalmente acorda normal, acorda sem zumbido. Ok, não é problema. Mas, se este zumbido persistir, ou se você apresentar um zumbido que seja presente, frequente, duradouro, aí você tem que buscar, porque quanto mais agudo, quanto mais precoce a gente faz esse diagnóstico da causa, aumenta a possibilidade de curar esse zumbido, né? De remissão em 100%. Porque existe remissão em várias percentagens, inclusive em 100%. Então, o tratamento
como eu falei, é personalizado, então depende da causa ou das causas daquele zumbido. Por quê? O que pode dar zumbido, né? Então, você tem alterações no sangue, por exemplo, do triglicérido, do colesterol, do magnésio, do complexo B, da vitamina D. Inclusive, a vitamina D muito baixa pode dar tontura, né? Pode soltar os cristalzinhos da orelha. E por aí vai, uma série de componentes, né? O açúcar é o que mais impacta na orelha, seja no labirinto, seja na audição. Então, você tem que manter a vida saudável, né? E se a gente identificar um zumbido metabólico, como a gente chama, a gente vai orientar esse paciente nesse tratamento. Normalmente nem precisa medicar, é só ele fazer, porque eu identifico, mas o paciente tem que fazer, né? A parte dele. Então, existem zumbidos que é por perda auditiva, aí a gente pode, a depender do tipo de perda auditiva, só protetizar ou operar. Tem zumbido que é tratamento medicamentoso, tem zumbido que é fazer fisioterapia, porque pode ser alteração de postura, de musculatura, ou dessa articulação aqui, né? Chama-se ATM. Então, você pode ter uma disfunção da ATM, que é a DTM, e por aí vai. A gente tem que identificar a causa e combater aquela causa individualmente. Perfeito. E agora a gente vai passar para outro tema aí que é extremamente corriqueiro e que o paciente chega, às vezes, com muito medo, chega no consultório cardiológico, consultório clínico, que se você aí levanta e vê o mundo girar e aquela desequilíbrio, cuidado, né? Que você pode estar aí diante de situação que a gente dá vertigem e essa tontura. Então, doutora Clarice, explique pra gente o que é essa danada da tontura, onde ela mora, o que ela come, pra onde vai, que time torce, porque tontura realmente é extremamente comum no consultório, uma queixa assim relevante que as pessoas se preocupam. É verdade. Normalmente assusta. Quando a tontura é aguda e intensa, né, é forte, o paciente se assusta, óbvio, quem não, né? Você acordar ou levantar ou se movimentar e tudo roda, e você tem que ter cuidado realmente para não cair, porque pode cair, obviamente. Você perde o seu eixo de equilíbrio. Então, o labirinto, a gente tem 3 canais labirínticos de cada lado, né, da orelha, fica na orelha interna, né? Então, esses labirintos, eles são umas cápsulas óticas, como a gente chama, tem um ossinho e tem um líquido lá dentro. Então, toda vez que alguma coisa afeta esse líquido, a velocidade dele, o ritmo, metabolicamente falando também, então muda essa velocidade e você perde seu centro, seu eixo de equilíbrio e você vai manifestar a tontura, que é a labirintopatia. Eu não gosto da palavra labirintite, eu já falei isso. Porque labirintite remete àquela história, ah, meu Deus, vou ficar tonta para sempre, não terei cura, estou fadada a viver tonto. Não é assim. A labirintopatia, ela também pode ter uma causa curável. Então, como eu falei do açúcar aqui, uma das causas mais frequentes é a desregulação da glicemia, né? Então, às vezes, uma resistência insulínica, às vezes um pré-diabetes, às vezes nem diabetes é mesmo, é só ingerir comida errado, né? Ou abusar de carboidrato, ou até mesmo passar muito da sua hora de comer, você pode fazer uma alteração no metabolismo de açúcar, desglicidemia, né? Então, o labirinto responde a N coisas. O fato é que a gente também tem que fazer um diagnóstico, né, dessa causa, dessa labirintopatia, para poder fazer um tratamento assertivo. Inclusive, existe o que todo mundo hoje fala dos cristais, que são realmente cálculozinhos, né, otocônias, que se soltam dentro do labirinto e aí alteram essa movimentação. E a gente quer dizer, é fácil porque a gente faz o teste em consultório e faz a manobrinha para reposicionar, né, esses otólitos, esse cristalzinho, e o paciente sai curado do consultório, né? É assim, pá, a labirintopatia é uma das mais fáceis. O problema é que a gente tem que ver se foi a vitamina D baixa para compensar outra coisa. Porém, é a mais fácil que tem, né? Apesar de ser bem chata. E as outras causas a gente tem que trabalhar o metabólico, ou postura, ou coluna, aí depende, né? Tem um relato interessante que a gente já conversou aqui algumas vezes, é a questão de também, né, claro, assim, distinguir de certa forma a tontura que pode também ser um sinal grave, né, de um AVC, né? Sim. Eu já tive pacientes, já tive pessoas próximas a mim também, parentes que tiveram quadro de vertigem, a gente via que não estava realmente aquilo ali normal para aquela situação.
e quando foram fazer uma investigação, ou muitas vezes foram levados em quadro de emergência, e ali estava diante de um AVC, né? Então, é possível, né? A vertigem também por AVC, e o otorrino também pode, naquela avaliação, já identificar, não é isso? Que não é de origem Sim, do. Já é origem mais cerebral. central, exatamente. Pode ser cérebro, cerebelo, Cerebelo. tronco, né? Então é muito frequente também. Pode ser uma tumoração e pode ser acidentes vasculares, né? Uhum. E isso tem como detectar, tem alguns exames físicos que você faz rapidamente, né, de cabeceira, como a gente chama. E eu acho que isso todo, não é só o otorrino que deve saber, não. Eu acho que o médico que trabalha em emergência deveria saber essas manobrinhas que são feitas, que são algumas, né? E aí a gente consegue mais ou menos até identificar em que segmento pode estar acontecendo alguma coisa. Normalmente as alterações vasculares mesmo. É porque tem uma mania que, assim, já tá no popular. A pessoa sente uma vertigem e vai e toma medicamento, Pois né? é. Se automedica, né? Não é comum isso? Você não Muito, vê no dia a dia? Ah, eu muito. fui numa farmácia e já começou a tomar. E aí não fez uma avaliação, não sabe como é que tá o organismo. Então, alerte aí o pessoal ao risco que tem de automedicação, em especial em vertigem, em tontura. Exatamente, porque tem algumas medicações que são prescritas para labirintopatia, as labirintites, como todo mundo fala, né? As labirintopatias, e que normalmente, tome isso, né? E a pessoa vai ouvir o vizinho, vai ouvir na farmácia alguém, erradamente. Por quê? Porque esses medicamentos, eles podem ter efeito reverso, ele pode piorar o que você está sentindo, ele pode piorar a sua tontura, ou pode mexer com o seu vasinho lá, que pode estar sangrando, pode estar. Porque pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, né? Isso aí, Léo pode explicar também. Mas assim, então você não deve fazer medicamentos, você deve buscar um médico para que faça esse diagnóstico, porque você pode estar perdendo tempo, um tempo importante na sua recuperação. Então, não é bom você fazer isso. Ah, eu já tive labirintopatia, já tive tontura 1000 vezes. Então, tá errado. Por que não buscou o médico para saber por que você está tendo tontura? Para que seja curado, tratado, orientado, pelo menos feito esse diagnóstico, né? A tontura, como o doutor Leandro falou aqui, pode ser uma coisa periférica, né? Como eu já citei as causas da labirintopatia, mas pode ser central. Pode ser uma tumoração no cérebro, no cerebelo, no resto do sistema nervoso, né, central. E não é só com remedinho de labirintopatia que você vai fazer esse diagnóstico, nem que vai ceder. Você ceda o labirinto ali, você pode até parar de ter aquela tontura, mas você está escondendo um sintoma importante que poderia ter, assim, lhe salvado a vida, ou, assim, você está prejudicando o seu próprio diagnóstico causal, vascular, ou tumoral, ou qualquer outra coisa central. Eu vou dizer um exemplo aí prático, claro que você acompanhou minha filha mesmo de 13 anos, ficou muito tempo em uma posição e começou, levantou e ficou, teve uma tontura é, significativa, né? E aí, como você falou, foi relacionado, foi identificado, você vai, o otorrino vai fazer uma, né, uma avaliação, identifica nessa situação com os cristais, né? Que você disse que é Isso, uma que melhora a pessoa, tira, né? sim. Agora se a pessoa, o médico me curou. O pessoal fala assim, brincando, tira com a mão. É uma bênção na vida das pessoas. E assim, agora assim, vamos lá, orientar o pessoal. Tirem da mente que tontura. Ah, eu tenho labirintite. Já chega falando, doutor, eu tenho labirintite. E agora a doutora Clarice vai falar o que é labirintite para a pessoa, para não ficar toda hora falando, tenho labirintite, tá errado. Você não tem labirintite. Pode até ter, mas não é. É vertigem que precisa ser investigada. Labirintite você vai saber agora. Então, essas tonturas que a gente tem, né, que as pessoas podem ter por diversas causas, né, elas são as labirintopatias, são a maioria, essas que a gente pode tratar, que pode. Não significa que não vai ter de novo, porque se você, por exemplo, for um abusador, uma formiguinha, abusador de açúcar, e aí você leva um tempo fazendo a dieta, tudo normaliza, seu labirinto, ó, tá bonitinho ali. Mas você, daqui a um ano, você volta a abusar. Então você pode ter tontura de novo, óbvio, né? Então, isso é uma coisa que você tem que ter na cabecinha.
A labirintite, por isso que eu não gosto desse nome, repito, não é aquela coisa que você é obrigado a ficar tendo tontura de repetição sem cura, sem investigar, não é assim. Existe a doença do labirinto mesmo, propriamente dita? Existe, mas é uma minoria, tá? Então, a maioria são causas tratáveis e curáveis, ok? Então, aquele sintoma de tontura, que muitas vezes vem com náuseas, vem com vômito, até com diarreia, e a pessoa às vezes faz um DNVzinho e pode até cair no chão, mas você não desmaia. Normalmente você não desmaia, você não chega a perder os sentidos, né? Então, isso faz parte da crise labiríntica, como a gente fala muito entre aspas, né? Então, mas esses sintomas tem que buscar o médico. Se você tem esse sintoma, você tem que buscar o médico. Ah, vou tomar. Você pode chamar a ambulância, a emergência, ou ir a uma emergência, porque você vai ser medicado para tirar aquela tontura imediata, né? Mas você tem que ainda assim investigar. Ah, fiquei bom. Não, você parou de ter a tontura. Será que ficou bom? Você combateu a causa de verdade? Entende? Então, o labirintite, né, a gente aprende aqui o termo it é uma inflamação, talvez seja uma coisa, um termo antigo que mudou, né? Só um sintoma, na verdade, de várias situações, não é isso? Inclusive, como a gente falou, tontura aguda pode ser até um AVC grave Pois que é. a pessoa está tendo. Mas não foi só porque evoluiu, não. É porque hoje a gente sabe mais causas das Sim. tonturas, né? Hoje a gente tem, a medicina evolui, graças a Deus, e aí a gente tem o conhecimento, né? Porque tem um ditado que eu digo muito, inclusive aos meus alunos, quando a gente não sabe o que procura, não reconhece quando acha. Então, hoje a gente sabe, tem consciência de outras causas, de diversas causas da labirintopatia. Então, é menos complicado a gente ir lá e tratar, né? Uma que é bastante conhecida, assim, em especial idoso, que é aquela tontura. Eu, por exemplo, no consultório é muito comum. Aí eu já sei alguns pacientes que têm isso, mais exacerbado, que é aquela que de posição, né? Você coloca o paciente na maca ou em casa mesmo, às vezes a pessoa tá dormindo e aí ela mexe de posição e acorda com tudo virando, ou quando ela, inclusive, é causa de queda de 12, fratura de fêmur, uma série de complicações. Essa tontura de que muda de posição. Você tá sentado, levanta, fica tonto. Tem outras coisas também que eu vou falar, mas o que é isso que é chamada essa vertigem Posicional posicional, né? paroxística benigna, Benigna. o VPPB, né? Que antigamente era vertigem postural, hoje é posicional, porque é mais pertinente esse termo, né? Então, que é que a maioria das vezes, por incrível que pareça, pode ser por cristal solto também, né? E até tem as manobrinhas que a gente faz em consultório para identificar também. Mas existem as posicionais por problemas de coluna, de postura, circulação, né? Então, há que se ter esse cuidado mesmo, porque não é pequeno o número de pessoas que apresenta, e no idoso tem o risco de fratura, principalmente se você tem a tal da osteopenia, né? Pouco cálcio nos ossos e mais sujeito a fratura de qualquer lugar, principalmente do colo do fêmur, né? Da bacia do fêmur, e que pode levar a uma série de outras complicações que ninguém quer. Então, vamos cuidar. Inclusive, até avise para o médico que está te examinando. Porque aconteceu uma vez comigo, nesses anos que a gente tem de experiência e tudo, a gente coloca o paciente na maca, algumas macas minhas são um pouco mais elevadas para fazer exame, que eu faço exame eco, etc, tal, eletro. E aí você faz, examina o paciente e sai, você deixa que o paciente se troque sozinho, etc tal. E aí quando essa paciente, ela levantou, aí eu tomei um susto que ela começou a gritar e caiu. Aí o que foi, eu fiquei, né, isso assusta realmente para quem não tá vendo aquela situação que eu imaginei que poderia, ela tá sofrendo alguma coisa, eu falei, não, eu tenho isso. Quando eu levantei aqui, girou, não consegui me equilibrar e ela caiu da maca. Aí você imagina que poderia ser numa cama ou mesmo a pessoa dirigindo, enfim, que deve ser avaliada. Ela foi avaliada e diagnosticada e tratada adequadamente e graças a Deus é tudo certo. Então é algo que precisa ter esse cuidado, né, Cláudia? Isso. Existe assim medicações que possam provocar assim essa alteração. A gente sabe que muita gente acaba sendo polimedicada, tem algum cuidado especial para a pessoa ter? Observar sempre, né? Existem sim algumas medicações, existe sim, que tem efeito colateral de tontura, né? Ou de vertigem. Então,
Se você notou que você começou a usar aquela medicação e começou a ter essas manifestações, tontura, vertigem e tal, alterações de equilíbrio, aí você tem que falar com o seu médico, né, para ver, para ele, junto com você, decidir se vai trocar ou não. Por quê? Pode ser um efeito colateral da medicação, mas também pode ter sido uma coincidência, né. Então, e o médico vai: "Ah, então vá buscar um otorrino para fazer esse diagnóstico", então existe sim. E a outra coisa é, alguns pacientes, até hoje, apesar da gente saber e falar muito: "Gente, não use", tem gente que tem medo de ter a tontura e tomam cronicamente uma medicação para tirar a tontura, que induz o mal de Parkinson. Então as pessoas se automedicam erradamente. Tem pessoas que apresentam, não precisa ser muitos anos tomando não, porque para você ter o mal de Parkinson é depois de algum tempo, né. Mas tem gente que já apresenta tremor só na, né, assim, mais rápido do que outras pessoas. Então, ou seja, gente, medicamento, você tem que buscar alguém que saiba passar, o seu médico, né, para passar medicamentos para você de forma correta. Você não pode ir no achismo, porque você não tem as informações dos efeitos colaterais que a medicação pode lhe dar e pode nem fazer esse link. Isso, claro, que você falou é muito importante e eu queria deixar assim um alerta para as pessoas. Nós estamos vivendo uma fase de conhecimento, né? Ele tá fácil. Inclusive, o objetivo nosso aqui é levar que as pessoas tenham conhecimento, mas entendam, o conhecimento que você adquire não é para você fazer algo por conta própria. Porque, por exemplo, eu posso assistir um vídeo nesse momento de um engenheiro como constrói um prédio de 20, 30, 50 andares. Eu sou médico. Se eu construir esse prédio, claro, e não vá, porque vai cair. Vai cair. Eu não tenho habilidade. E, assim, por incrível que pareça, eu já vi relatos, assim, uma paciente me falou: doutor, meu esposo, ele tem 10 anos que ele pega os exames dele, joga no Google, ele mesmo se trata. Então, assim, qual é o risco de você se tratar? Você não tem conhecimento sobre aquilo. Inclusive, a gente comenta muito que nós mesmos não devemos se tratar, nós como os médicos, né? A gente precisa procurar um colega que a gente confie, porque o colega tem a experiência dele. Por exemplo, a gente falou sobre essa questão de vozes. Com certeza, quando você chega o paciente, você já sabe quem é o psiquiátrico, o que é o problema de otorrino. Então, tem toda a experiência que você que se automedica não tem. Porque essa questão de tontura, ela é muito relevante, claro, porque realmente o que tem de paciente que toma medicamento por conta própria porque sente tonto, é que já não faz mais efeito. E aí toma por anos, como você falou, podendo gerar Parkinson, problemas mais sérios, ou até não diagnosticando algum problema de que ele já teve um AVC, está eminentemente com algum tumor no cérebro, enfim. Então, pessoal, não se medique. Sintoma, tontura, zumbido, vá fazer uma avaliação. E nesse mundo de muitos medicamentos que tem, também tomar cuidado, porque podem, tanto o medicamento da tontura, como ter uma questão que a gente chama de hipotensão postural, que aí pode ser uma questão cardiológica, que você sentado de pé, sua pressão cai muito, e aí a gente tem que estar atento como médico, como paciente, está usando muito medicamento, está na hora de rever e desprescrever. Idoso, muitas vezes o idoso, quando o idoso chega com uma receita enorme, a gente tem que reavaliar, em especiais, né, medicamentos que para ansiedade, etc. Enfim, a gente tem que ter muito, muito, muitíssimo cuidado. E eu corroborando suas palavras aí eu recebo, e eu sou otorrino, não sou cardiologista, mas eu mando o paciente voltar no cardiologista dele. Ele começou a apresentar, tomando aquele monte de medicamento para hipertensão, né? Alguns medicamentos, e o cardiologista dele acompanhou ao longo dos anos. Só que de repente ele começa a mudar essa pressão e ele acha que é porque está tomando remédio demais e ele tira aquela medicação. Ou porque a pressão, doutora, eu não preciso não, a pressão agora tá boa. Aí eu, mas tá boa porque você tá tomando medicamento, às vezes é difícil. Eu digo, volta no seu cardiologista para ele explicar. Então não é assim, gente. Não é tirando a medicação por conta própria. E o doutor Leandro falou agora do Google, e eu queria fazer um adendo a isso também. Então a gente fala brincando, vocês vão buscar a opinião no doutor Google e tal. O Google, né, a internet, ela tem muitas informações, mas ela não tem a vivência, a experiência. Com os chats GPTs agora, todo mundo acha que está sabendo tudo, né? Que pode se cuidar ali, mas
cuidado, gente, porque o ChatGPT é uma arma excelente, mas para nos ajudar. Então, o médico vai usar o ChatGPT, e aqui eu quero explicar que a gente não usa o ChatGPT para saber alguma coisa, como tratar aquele paciente, não. A gente usa o ChatGPT de outra forma para nos auxiliar a auxiliar o paciente, né? Então, a gente não vai buscar conhecimento ali, não é ali que a gente busca conhecimento. Vocês leigos, sim. Tem que se ter muito cuidado com essa interpretação, entendeu? Inclusive, uma última notícia é que as inteligências artificiais, especial o ChatGPT, ele devem ter acontecido alguma judicialização nos Estados Unidos, eles iriam parar de dar orientações assim de tratamento médico, né? Inclusive, com alguns estudos que a gente faz, que é uma ferramenta, a gente não está dizendo que a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente importante. Eu Isso. uso, inclusive, é a ferramenta que eu uso para me auxiliar nas pautas do podcast. Eu uso bastante a inteligência artificial, claro, botando um pouco do que eu acho que também tem sentido, né? A gente sempre lembra um caso aqui, outro acolá, que ela não tem ainda essa capacidade de ver. Então, até a própria inteligência artificial, ela já está mudando, assim, nós que estamos aí em rede social, eu já tive algumas reuniões até com o preposto do Google, porque eu faço também essa questão do Google, e eles, desses, dos últimos meses para cá, eles estão muito preocupados com temas de saúde, inclusive alguns colegas médicos que colocam procedimentos cirúrgicos, você já vê que bota assim, conteúdo sensível. As redes sociais já estão muito atentas a essa questão de porque questões psiquiátricas, questões de gatilho e, e, e tome cuidado com excesso de informação, porque eu digo sempre, escolha lá o seu profissional, o seu médico que você confie e discuta com ele, porque a gente vai discutir, o tratamento é discutir, você busca informação, né, claro, a gente quer que Isso. as pessoas tenham conhecimento do corpo, tenham conhecimento de como funciona o seu órgão, até para diagnóstico precoce, não é isso mesmo? Isso, exatamente, preventivo e tudo mais. E assim, como o doutor Leandro está dizendo aqui, a gente faz esse tipo de informação para ir ao paciente, para que você entenda melhor o que você tem, se assuste menos ou até mais, mas é que busque um tratamento e que não se automedique, né? Você entendendo melhor a se ajudar, eu acho que é essa a intenção desses, né, esclarecimentos. Eu fiz um curso de um dia, né, nada muito profundo, de inteligência artificial. E eu fiquei, assim, surpresa quando o instrutor lá mostrou por A mais B que o ChatGPT e outros, eu falo GPT, mas estou falando de toda aí, né? Uhum. Que eles não podem não responder. Então, às vezes, eles criam textos, a gente fez isso, dei um exemplo lá. Chamado de alucinação, né? Eles criam texto que não existe. Exatamente, texto que não existe e tem que dar alguma resposta, então ele sintetiza lá. Eu acredito que com o passar dos anos, eles vão ter mais e mais informações, isso vai diminuir, mas, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, assim, eu ainda não fiz esse teste, mas eles erravam corriqueiramente quando eu colocava um tipo de medicação e ele respondia como outro. Eu falo, não, não é essa. Então, realmente, é uma ferramenta excelente, mas tem que ter muito cuidado. Claro, a gente sabe que o tratamento para tontura, ele de fato tem que ser individualizado, né? Você sem tontura vai fazer avaliação. Mas o que que a gente pode fazer de forma preventiva, como você falou, em relação a estilo de vida, as vitaminas em alimentos que podem. O que que você orienta as pessoas em relação ao estilo de vida para não ter tontura? Então, as tonturas metabólicas, elas são mais frequentes do que o que a gente imagina, né. Então, um dos cuidados que faz parte do pilar do bem viver, né, para qualquer área, né, coração, tudo, otorrino também. Então, você fazer exercício, você estar bem de cabeça, tentar espairecer também, e manter as suas medicações em dia, e a sua alimentação, você cuidar com o que você come, não cometer abusos. E se cometer abuso, uma coisa eventual, né, uma festa ou sei lá eu o quê, né, mas não, prestar atenção a isso, não abandonar essa ideia: "Ah, não quero mais saber disso não". E aí você vai viver erradamente, mas assim, o viver erradamente que eu me refiro, é quando você vai comer açúcar demais, quando você é diabético, por exemplo. Se você tem uma resistência insulínica e você, abusa de carboidrato, sem ligar para nada, então não pode. Existem na crise labiríntica,
não dá tempo de fazer a dietinha naquele dia e você ficar bom no dia seguinte. É uma coisa que requer tempo. Mas para a crise labiríntica, existe medicamento. Então você sai daquela, a gente tira você daquilo ali, a gente vai sedar o seu labirinto, deixar ele funcionando melhor até resolvermos o problema que está causando a tontura, entendeu? Então, viver bem, com qualidade de vida, é o segredo para qualquer coisa, né? E vamos partir agora para outro tema, que é comum também. O pessoal fala, doutor, eu sou sensível. Meu ouvido ele é sensível. Eu não gosto que pessoas de repente espirrem, que tenha barulho repetitivo, ou o mastigar, né? Que é um som repetitivo. Tem gente que não gosta se incomoda, e fica Irrita. até irritado com essa sensibilidade. E as pessoas já chegam e falam, eu sou muito sensível, a barulho, eu tenho que sair do ambiente. O que é essa sensibilidade do ouvido a determinados tipos de som? Então, são as hipersensibilidades auditivas, né? Que são tipos de intolerância a som. A gente tem, esse que você descreveu aí, é a misofonia. Misofonia é a intolerância a som repetitivo. Tudo isso aqui, clique da caneta, mastigação, bater pé, sons que se repetem. Então você tem uma sensibilidade aumentada, uma reação por vezes emocional mesmo, você se irrita, né? E existe a hiperacusia, que é uma sensibilidade aumentada a sons normais. Por que normal? Não precisa ser um som muito alto para você manifestar aquela sensibilidade. Então, por exemplo, você vê uma criança, que a criança vai para o salão de festa, no final da festa, existe essa mania de estourar os balões, né? Estourar a bola. Nem toda criança suporta isso. Aí a criança sai tapando o ouvidinho. Pode ser porque ele não gosta, mas pode ser por uma hiperacusia, né? E, por exemplo, estamos aqui ouvindo barulhos pertinentes, mas se tem pessoas que têm a hiperacusia, que se tocar uma música ali, ele já vai ficar sensibilizado, já vai ficar irritado, já vai sentir, e ele vai ser obrigado a deixar o ambiente, né? Então, a intolerância a som, e ainda existe a fonofobia, né, que é o medo, reações. Você prevê que aquele barulho chega, você já sai dali, já tem reação emocional. Pronto. Então, as hipersensibilidades auditivas têm que ser pesquisadas e tem tratamento também. E tem cura, pode ter cura. A hiperacusia e a misofonia, a gente consegue tirar isso do paciente, normalizar, né, essa audição do paciente. Essa hipersensibilidade é uma hipersensibilidade coclear, é da orelha interna, né, do computadorzinho do ouvido. Claro que tem um link emocional, muitas vezes. Então, às vezes, não é só o tratamento com o otorrino, às vezes a gente precisa de psicoterapia e até acompanhamento também com psiquiatra por um tempo ou por mais tempo. Então, tudo depende do que a gente diagnosticar naquele paciente. Existe essa sensibilidade já começa na criança, surge depois? Como é essa situação? Pode surgir em qualquer época da vida, muitas vezes na criança ela já apresenta, né? Mas pode surgir em qualquer época da vida. E existem alterações que já por exemplo, o autismo já traz uma hiperacusia, né? Esse é mais difícil da gente controlar por diversos fatores, depende do grau do autismo e tudo mais. Mas, ou seja, já nasceu, né, com a pessoa ali. Mas você pode desenvolver isso, desencadear isso em qualquer época da sua vida, tá? E, em acontecendo isso, você tem que buscar o seu médico otorrinolaringologista para que a gente tente fazer um diagnóstico e lhe orientar a um tratamento. Para quem tem essa sensibilidade, ajuda tampão de ouvido, algo do tipo, não? Não, pelo contrário. Na verdade, existe uma grande tendência às pessoas, quando apresentar essa sensibilidade, a querer impedir o seu ouvido de ouvir. Então, vai para aquele lugar, mas vai com um tampão de ouvido, né? Então, não é o ideal, porque você está adiando o problema, né? Então, você está tirando aquele barulho dali, mas você tirou o barulho, você continua com esse sintoma. Então, o ideal é buscar e tratar, né? Porque não adianta só você. Claro que você, por exemplo, eu vou dormir e não gosto de ouvir barulho. É diferente do que você, para evitar ter a hiperacusia ou sofrer sintoma da hiperacusia naquele momento, simplesmente tamponar seu ouvido e ir empurrando com a barriga. Está adiando o tratamento, né? Então, porque muitas vezes realmente a pessoa não tem conhecimento de que isso é uma alteração, que isso é um sintoma
e que pode ser, sim, tratado, né. Então, é por isso que esses programas ajudam, né, essas coisas que a gente faz. As pessoas estão sabendo hoje, cada dia mais, que existe a hiperacusia, que existe a misofonia, que existe a fonofobia e que tem sim tratamento e que pode sim ter cura. É uma sensibilidade a sons, que inclusive, né, claro, eu estava até antes falando com você, as pessoas às vezes até fica antissocial ou até atrapalha no seu trabalho, ou gera uma ansiedade, a pessoa não consegue conviver, não é isso? Isso. Acaba prejudicando muito. Então, o recado que você disse é o que para essas pessoas que estão sofrendo, que é um sofrimento É. social, né? E muitas pessoas são tidas: "Ah, essa pessoa aí é fresca, não gosta disso, não gosta daquilo". E não é isso, não sabe da limitação. E a pessoa nem sabe explicar, porque antes não se tinha esse conhecimento. Esse diagnóstico realmente é na medicina há 10 anos, é uma coisa nova, né. Então, o conhecimento, né, o saber medir, o saber tratar, isso é recente. Tem 20 e poucos anos. Eu queria que você falasse um pouco, talvez também está relacionado a essa entidade de doença, é esse exame audiometria. O que é o exame audiometria? Quando é necessário realizar? Eu sei que a gente acaba tendo muito contato que o pessoal de medicina do trabalho, né, sempre é um dos exames de check-up de Sim. medicina do trabalho. Mas além disso, quando a gente médico, clínico, até uma pessoa mesmo, é interessante se submeter a esse exame, e o que é que informa esse exame de audiometria? Então, eu vou lhe responder de uma forma mais ampla. A gente tem que ter saber, né, o conhecimento de como a gente ouve. Por isso, desde a maternidade, a gente faz o teste da orelhinha. O teste da orelhinha tem como intenção saber se aquela criança tem deficiência auditiva ou não, para tratá-la antes, para de repente, se ela for realmente tiver uma perda profunda, usar o implante coclear. Por quê? Porque essa pessoa pode ter uma vida normal. Se você tira essa possibilidade da pessoa, ele não vai ser uma pessoa que vai desenvolver linguagem, não vai saber falar, vai ser difícil de aprender, não vai interagir. É aquele surdo antigamente que nada era feito, né? Então, começa no teste da orelhinha. Na pré-escola, sempre a escola deveria, todas as escolas, algumas pedem até, mas pedir uma audiometria. A audiometria é um teste que a gente faz para medir a capacidade de audição, de ouvir. O que você ouve e o que você entende. Eu ouvir e entender é diferente, né? Às vezes o paciente chega com a queixa: "Ah, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo". Então, a audiometria vai medir a sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de entender, a pressão dos seus ouvidos e uma coisa que a gente chama de reflexo coclear, que importa também para a saúde auditiva. E muitas vezes a gente tem que fazer essa audiometria junto com o que chama de otoemissão, que é um potencial evocado que a gente emite um som para a cóclea, né, por contar o computador do ouvido, e ela responde, né? A cóclea emite o som de volta. Então a gente vai saber exatamente o que é a cóclea, o funcionamento da cóclea. Vai saber a sua audição, né? Mas é importante que a gente faça essa audiometria na vida adulta, se você trabalha com barulho, e a depender assim da idade também. Por quê? Porque muitas vezes, hoje a gente trabalha, hoje não, há muito tempo, com a neuroplasticidade. Então, estimular para não perder. E a gente não pode esquecer, Léo, que o idoso, por exemplo, que vai perdendo a habilidade auditiva, vai perdendo a audição, ele tende a se isolar. Então, isso é considerado um dos fatores hoje que atrapalham a cognição, né? O entendimento, não a inteligência, mas o raciocínio, né? A memória. Então, a gente tem que estar ligado para isso também. Então, você viu que alguma família, algum amigo está se isolando mais, eles começam reperguntando. Aí, quando começa a reperguntar demais, a pessoa começa a se calar. Isso é importante, porque a cognição da gente, a gente está estimulando. Perfeito, interessante isso que você colocou. Eu lembrei de duas situações que era de uma criança que os pais não se comunicavam muito, estavam em um processo já de separação, a criança estava no seu desenvolvimento eh, eh, neurocognitivo, né? E os pais não estavam bem e não se conversavam em casa. E aí começou aquela, talvez ele tenha um problema de audição, não tá falando, etc e tal. E quando viu, como você falou, a criança não era estimulada dentro de casa nas primeiras horas, porque os pais não estavam bem e acabou prejudicando. Interessante, né? Pois Como é. você falou, você explicou, precisa
Não é isso? Neuroplasticidade, né? O Isso, estímulo, né? exatamente. Neuroplasticidade é o exemplo. Estimular para não perder, no caso do idoso, e estimular para ganhar, no caso dos bebês, né? Que na verdade a gente aprende a falar por imitação. Como eu atendo muito idoso, Clara, é uma coisa assim impressionante. Eu falo pra eles, olha, e falo pra família, que a gente identifica, né? Que a gente tá conversando e ele não tá ouvindo. Eu falei, olha, é, a perda de audição na idade, ela causa demência, como você falou. O idoso não tá ouvindo, né? Começa a se retrair, retrair, retrair. O cérebro não tá tendo aquele desenvolvimento auditivo, como é importante a gente tá falando aqui sobre audição. E aí eu digo, procure o otorrino para eventualmente o aparelho, etc e tal. Porque a gente tem uma coisa também assim interessante, não sei se é um mito, etc e tal. E eles falam, não, eu vou pro otorrino para fazer lavagem, porque eu não fiz lavagem esse ano, por isso que tá assim. E essa questão de lavagem, como é? Eu Pois lembrei é, agora aqui disso. pois é. Foi bem colocado até, porque tem pacientes que chegam lá porque estão ouvindo menos, eles acham que é só fazer a lavagem. Você olha, você examina, né, o ouvido do paciente, faz a otoscopia lá, não tem nada. Ele quer porque quer que a gente faça a lavagem. A gente não precisa lavar, eu explico, né? Lavagem é por isso, por isso, por isso, por isso. Então existe sim aquele número de pessoas que chegam para fazer a lavagem. Ele acha que tem que fazer a lavagem porque não está ouvindo bem. Aí você vai explicar, né? Olha, não é bem assim. Mas tem pessoas que têm mesmo uma quantidade de cerume grande, uma rolha de cera grande, rolha de pele descamativa e por aí vai. Então, o paciente sai do consultório ouvindo quando a gente remove, né? Ou com lavagem, ou com curetinha, ou com aspiração, depende da forma necessária, né? Da intensidade, da densidade da cera, na verdade. E aí o paciente sai ouvindo. Só que aí a gente tem que ter um cuidadinho também. A depender, mesmo assim, eu faço audiometria no paciente. Por quê? Porque às vezes ele já tem uma audição diminuída, na hora da cera ele diminui, e na hora que a gente tira, ele acha que está ouvindo normal, mas não necessariamente. Às vezes ele volta a ouvir com a perda auditiva que ele já apresentava, né? Então, isso também é importante, né? E só para complementar, eu peço audiometria em todo paciente que eu estou atendendo pela primeira vez, mesmo que a queixa não seja auditiva, porque existe uma alteração que se chama perda auditiva súbita. E é muito importante que a gente tenha um registro auditivo antes, porque a gente não sabe, a gente vai deduzir, né? Que nível de perda aconteceu ali. Ah, uma perda súbita. Aí você tem uma perda moderada, você tem uma perda leve. Será que aquilo já estava ali antes? Mas o paciente está referindo. Como é que fica? Então é bom você ter esse registro da audiometria sem acontecimento nenhum. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer uma audiometria num jovem de 27 anos, sem queixa nenhuma, e ele era anacúsico de um lado, ou seja, não tinha audição zero de um dos lados. E ele, desde criança, assim, ele se adaptou completamente. Ele nem tinha dificuldade de localização, quando a gente não tem uma audição, né? De localização de fonte sonora. Então, é isso aí. O cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade extremamente fantástica. Esse Isso. que você falou aí, assim, nós precisamos cuidar dos nossos sentidos, visão e audição. Você falou agora de um relato de um que não ouvia de um lado e o cérebro ele vai, Supriu ele isso. supre isso. E eu tenho um relato conversando com colegas oftalmologistas de examinar um paciente jovem e um olho completamente cego e o outro assumiu. Então o cérebro fez uma função e para ele viveu anos e anos achando que tinha uma visão normal e quando chegou adulto jovem fazer uma avaliação de rotina acabou se surpreendendo. E aí como você fala, talvez se você acha que eu digo assim, que de perto ninguém é 100% normal, e a gente precisa cuidar do nosso principal bem, que é o nosso corpo. E às vezes você se depara com uma situação que tem que já uma complicação, né? Então é bom prevenir, prevenir é a melhor, como diz, é o melhor remédio. Nós estamos vivendo um problema hoje que eu considero assim bem grave na sociedade, que é o sono. Então é muita privação de sono, jovem dormindo 2, 3 horas da manhã, adultos também 2, 3 horas da manhã, porque tela, celular, maratonando série, jogando, enfim, o mundo tem muita distração e o cérebro fica excitado. Essa questão do sono também prejudica a audição? Muito. Tem pacientes, quando são portadores de zumbido, e quando tem privação do sono, a depender do paciente quantos dias seja, o zumbido piora assustadoramente.
Então, a gente conversa com o paciente, faz com que ele tente dormir normal, quando não é por trabalho, né? Quando é por opção, e melhora só nisso daí. O que piorou, né? Melhora só em você voltando a dormir direitinho, porque o sono existe por uma razão, né? Então, existem as ondas do cérebro, existe o sono REM, existe. Você vai descansar o seu cérebro, você vai baixar o seu metabolismo, etc, né? E a privação do sono, como você citou aí, nas pessoas que praticam essa tela, esse exagero todo, não é só o não dormir, é o ficar excitado ali também, né? Você está excitando neurologicamente, você está excitando, né, uma série de fatores aí. Então, realmente, a privação do sono atrapalha muito. A pessoa que não ouve direito, né, e que tem dificuldade, quando tem uma perda auditiva inicial, ele passa a ter uma dificuldade em entender melhor, talvez pela atenção, mas ele passa a ter uma dificuldade em entendimento. A discriminação desse paciente piora um pouquinho também, né? Tontura nem se fala, né? Pode ser agravado também por privação do sono e outras coisas mais, né? A própria rinite alérgica, por incrível que pareça, também. Eu sou... a otorrinolaringologia é uma área que tem esse prazer, né, de cuidar de 3 órgãos do sentido, audição, né, olfato e paladar, né? Então, a gente tem que cuidar. E café. Aí a pessoa já não dorme direito, pica ali café e agora com essas questões assim que tá demais, demais, demais. Eu tenho assim, pelo menos consultório de cardiológico, eu tenho visto muita intoxicação por cafeína por esses pré-treinos, assim, dando taquicardia, mal-estar, insônia, etc. tal. E a cafeína em ouvido, como é? O café, cafeína, e enfim, e Péssimo, esses aí. péssimo. Porque ativa demais, né? É um excitante também. Então, a cafeína ela é consumida não só no beber café, mas se você pensar que chá preto vai ter cafeína, alguns refrigerantes têm cafeína, existe esses Red Bull da vida aí, tudo mais, esses pré-treinos. Então, a oferta da cafeína é muito grande. E a pessoa nem sempre presta atenção à quantidade de cafeína que você está ingerindo. Você se preocupa só com o cafezinho, o café preto mesmo, o café que você vai tomar, sem pensar que você tem que somar isso a um chocolate e a tudo mais. Então, a cafeína consumida durante o dia não está só no cafezinho que você toma, gente. Está em tudo isso tem cafeína. Então, infelizmente, está existindo sim um abuso. E várias coisas estão pagando por isso, e no meu caso, na otorrinolaringologia, tontura, zumbido, né? Não a audição, mas zumbido piora muito, tanto que a gente restringe a cafeína. Não precisa parar, claro que depende, mas tem que consumir muito menos. Existe a quantidade correta para você tomar, para permitir que aquela pessoa... Porque tem gente que, se não toma café no dia, tem dor de cabeça. Então, a gente pode negociar essa quantidade, mas realmente esse abuso aí, o corpo está sofrendo. Eu digo que tudo tem o limite, né? A diferença entre o medicamento e o veneno tá na dose, né? Se você. Até água, eu costumo Pois falar, é. se a água tivesse bula, ia dizer lá o tanto de coisas ruins que teriam na água, enfim. Mas por quê? Porque se você beber demais, acaba podendo prejudicar. Claro, a gente falou sobre tontura, zumbido, essa questão do medo, né? De sons. Tem algo que a gente que não comentou aí que você acha que é relevante falar e deixar assim, que você vê no seu dia a dia? Não, isso aqui eu tô vendo de Pois é. errado, o paciente estar atento para isso. Isso, atentar à exposição a som. Então, também, assim como existe um aumento de tela, existe um aumento da hora de uso do fone de ouvido. Seja ele dentro aqui, seja ele no headset, mas você tem se exposto mais a som, né? Então, por exemplo, Adolescente, né? Hoje a gente só tá ouvindo adolescente, tá num jantar de família, adolescente com o fone de ouvido. Isso. Mas não é só adolescente, não. Criança também, às vezes. Sim. E às vezes a gente vê que a criança está inquieta e os pais mesmos dão para ele. E às vezes eu vejo a criancinha pequenininha com aquele headset, assim, headphone, e nem cabe na cabecinha dele, que alguém deu, né, para ele usar. Então, a gente já tem trabalhos que mostram essa emissão autoacústica, né, esse exame que a gente fez, dando alterações em crianças maiores já, por conta de exposição a som exagerado, né? Então existem
Existe duas regrinhas assim que eu gosto de citar, que nós, otorrinolaringologistas, gostamos de ensinar as pessoas. Se você quer usar o fone de ouvido, obviamente não é proibido, né? É uma coisa que ajuda. Mas você não pode ultrapassar 2 horas de uso. Então, eu tô numa aula, eu tô em reunião, eu tô no dia a dia, no dia do trabalho. Tá, não pode tirar? Não. Tira de uma orelha por 5 minutinhos. Bota e tira da outra por 5 minutinhos. Então, tem que ter descanso a cada 2 horas, de 2, 3 minutos, para poupar essa cóclea, né? E a outra dica é nunca ultrapassar a metade da potência do aparelho, porque aí você vai estar com som alto demais já dentro da orelha. Imagine, você ouvir uma caixa de som ali, imagine você trazer essa caixa de som para dentro da sua orelha, oferecer aquilo lá no tímpano, na cóclea, entende? Então, existe uma lesão auditiva, né? Então, isso hoje em dia está sendo banalizado, ninguém presta atenção. Então, existe um abuso dessas ofertas de som nas orelhas, né? E é uma coisa que passa batido, ninguém presta atenção a isso. Só quando começa a apresentar alteração aí que, meu Deus. Então, de uma maneira prática, né, você falou metade. Então, se o volume é 10, eu devo escutar a música até no 5, não é isso? Isso. Porque, Tem aparelhos celulares que até já dizem, você está passando o nível do ruído, quer prosseguir, alguma coisa sim, assim, né? já tem essa classificação. É. Então, Clary, a gente falou sobre a importância, né, do bom acompanhamento da saúde, a saúde física, né? A saúde mental também é importante, porque o ouvido, ele mexe também. Hoje, especificamente, otorrino, como você falou, são os três sentidos, mas hoje, especificamente, a gente está falando sobre essas condições que são mais frequentes do consultório. A importância de um estilo de vida bom, dormir bem e água. Eu lembrei aqui da água. E a água é Pois importante ou não é pro ouvido? importante sim, para o ouvido, aí é para tudo, né? Vias respiratórias precisa de água para estar eliminando as secreções, né? Para hidratação no tempo certo, na quantidade correta, né? Você fala como cardiologista que não pode abusar e tal. Tem a tal da medida padrão, né? Multiplica por, acho que é 35, eu nem sei, seu peso, etc. Mas beber pouca água é sempre ruim para o corpo todo, para o rim, para tudo, mas também para vias respiratórias, para a garganta, para as secreções de nariz, para as rinites, sinusites e para a audição também. E, por exemplo, existe conexão do nariz com a orelha, né? E você tem as otites secretoras, que são aquele catarrinho que fica lá dentro da orelha. A água também ajuda nisso. Então, a água é um santo remédio. Com certeza. Tem uma. Eu digo, eu faço eventualmente telemedicina, mas assim, para mim, eu tenho algumas dificuldades que é justamente isso, é a hidratação. A hidratação, a gente olha quando a gente está examinando o paciente, o olho às vezes está seco, a boca seca, e fala, vai beber água. Bebe água não, esquece de beber água. Então é importante para o coração, ouvido, vias respiratórias, tudo, você beber bem água. Então, claro, eu acho que o assunto aí que a gente se propôs a abordar, né? Que é tontura, zumbido, essa questão da sensibilidade auditiva, a mensagem que as pessoas, né, devem procurar uma avaliação quanto antes, tá? E o que que você teria de considerações finais sobre essas três possibilidades aí de alterações do ouvido que a gente conversou? Então, um macete sem neura, né? Mas se você vai para uma festa, uma balada em algum lugar, tente localizar onde estão as caixas de som e evite ficar do lado da caixa de som. Ontem, por exemplo, eu fui a um evento e tinha a caixa de som assim, as pessoas estavam do lado. Aí você, como otorrinolaringologista, você fica com o coração inquieto, né? Aquela caixa de som desse tamanho tocando do lado da orelha. Eu digo, meu Deus do céu. Então, assim, vamos ter esses cuidados com barulho. Observe que eu estou insistindo bem nisso, né, gente? Porque realmente o barulho faz parte desse mundo de hoje, né? É oferecido de forma mais intensa com os fones de ouvido e eles fazem mal e psicologicamente também faz mal, né? Fora a lesão auditiva e fora o trazer a hiperacusia também pode ser causado por excesso de sono, né? Por lesão lá dentro. Então, se alimentar bem, ter uma boa qualidade de vida. Como você cuida do seu corpo, do seu coração, da sua circulação?
a otorrinolaringologia também agradece. E onde a gente acha a doutora Clarice Saba? Na CEOB, Centro de Otorrinolaringologia, que fica ali no Max Center. E rede social? Doutora Clarice Saba. E aí lá as pessoas, né, eu te acompanho, tem vídeos lá mostrando, né, Sim, educando as pessoas e isso. também eventuais dúvidas, né, que a gente orienta, né, eu digo sempre, ali a gente não pode, não é uma consulta, né, claro, a gente não pode consultar um É, paciente, ali são para dúvidas, direcionar, isso. às vezes, por exemplo, comente a pessoa me manda um exame, eu falei, ó, esse aí você tem que ir para tal, tal, tal e fazer essa avaliação. Claro, Isso. obrigado aí por ter vindo novamente. É sempre bom trazer você, que você deslancha aí fácil, assunto que a gente gosta e domina, e é do dia a dia da prática clínica. Então, pessoal, sempre acompanhe aí nosso podcast Saúde em Pauta, nos acompanhe também em nossas redes sociais, que a gente aqui, o objetivo é sempre trazer a informação em saúde, informação de qualidade. Até breve e vamos lá, a informação de saúde e qualidade. Abraço a todos.